Será que chegou a hora de dar adeus à teoria Kibe? Então, o Kibe, a teoria, o sistema, conquistou muita gente nesse último período que aconteceu. E até lá, o único material que a gente tinha disponível foi o livro Metamorfoses, que foi lançado em 1987, pelo próprio autor David Kibe. Então, todo o material oficial sobre a teoria vinha de lá. Existia uma grande expectativa com o lançamento desse novo livro agora em 2025, que essas lacunas pudessem ser preenchidas. Claro que isso falando de uma forma geral. Eu acho que se eu pudesse ser sincera e sintetizar o que foi esse novo livro, na minha visão, seria respondido com uma pergunta: o que acontece quando um teórico decide que a sua própria teoria foi mal interpretada? Agora a gente vai falar sobre uma das minhas partes favoritas, a que eu achei mais interessante, mais curiosa, mais rica também, que foi o choque da comunidade. Quase todas as opiniões que eu recebi, que eu conversei, foram negativas. E eu queria explicar para vocês o porquê que isso foi tão negativo. De uma forma simples, mas muito direta, a síntese do que eu recebi, das opiniões, conversas e reflexões, enfim, vão em dois sentidos muito específicos. Existia um desejo de que a teoria ela fosse mantida como antes, e existia também um desejo, que não nega esse primeiro, que esse novo livro aprofundasse os detalhes que ficaram em abertos do primeiro ou do que a gente observava nas comunidades com David Kibe, como o fato de a gente não ver mais os tipos puros, por exemplo. Então existia uma grande expectativa, e essa expectativa não só é compreensível, como ela vem de um lugar muito positivo, que afinal são pessoas que trabalham com essa teoria, e quanto mais material novo, atualizado, aprofundado, melhor. As pessoas queriam um aprofundamento de uma coisa que já existia, que já era familiar, já era conhecida e já agradava, porque é o que conquistou muita gente, ver como o Kibe funciona na prática. Então, quem trabalha com isso, quem não trabalha com isso, mas também gostava da teoria, queria um aprofundamento de mais detalhes técnicos, mais bastidores da teoria e mais explorações, digamos assim. Só que o que acontece? Kibe pegou esse trabalho e foi num sentido completamente contrário ao que ele tinha construído. Então, se antes era um sistema, isso é uma coisa que ele até aborda no livro, essa coisa de não existir um Kibe Body Types. Se antes existia esse sistema não existe mais. Agora é uma experiência de estilo. Nem todo mundo quer trabalhar com experiência de estilo. Muita gente adora o sistema Kibe como ele foi construído, de um jeito mais técnico, mais preciso, mais voltado para mostrar como o corpo pode ser quando a gente coloca os detalhes corretos nele. Ao mesmo tempo, a gente sabia que a teoria ela tinha muitos buracos assim que não foram preenchidos, e existia uma grande expectativa de que esse novo livro trouxesse essas explicações, que não aconteceu e gerou muita frustração, porque pode dar uma sensação de tempo perdido, pode dar uma sensação também de que aquele pouco que existia foi retirado e não aprofundado, e não complexificado, digamos assim. Falar um pouco sobre quais eram essas lacunas, quais eram essas coisas que ficavam em branco, eu preciso explicar também para vocês a diferença entre teoria e metodologia, que eu senti que foi um grande ponto de confusão aqui. Primeiro, a gente precisa lembrar, novamente, que Kibe é uma teoria. E uma teoria é um conjunto de princípios e conceitos que explicam um fenômeno, mas ele não tem a obrigação de te ensinar a aplicar esses conceitos. O que ela tem é um compromisso com a lógica interna de como ela funciona, mas ela não tem um compromisso de como as pessoas utilizam. Então, por exemplo, o que isso quer dizer na prática? Quando a gente pega a teoria da relatividade, por exemplo, Einstein fala sobre a relação de tempo, espaço e gravidade, mas ele não te ensina a construir uma nave espacial, por exemplo. Então não existe uma obrigação, um compromisso em tornar aquela teoria algo prático por si só. Isso pode acontecer, mas não é uma obrigação. No caso do Kibe, a teoria sempre foi explicar esse fenômeno de como o corpo ele interage visualmente com a roupa, e como a gente tem que respeitar essa natureza individual. E é algo que é falado nesse livro novo dele e que é perfeitamente coerente. Ele não criou um manual técnico, ele criou, novamente, apenas uma teoria. E aí entra o ponto da frustração, mas eu acho que essa frustração ela poderia ter sido melhor elaborada
se a gente fizesse essa distinção muito necessária entre teoria e metodologia. Uma coisa que eu sempre falei para as pessoas, alunas, clientes, é que Kibe é uma teoria sem metodologia. Não existe um manual de como aplicar a teoria Kibe, de como se chega no tipo corporal. A gente tem informações dentro do primeiro material sobre os tipos. Nós não temos um manual de técnica, e eu sinto que foi justamente essa base, essa aplicação, os bastidores, os conceitos, as premissas mais técnicas, claro, que se criou uma expectativa de que aconteceria nesse novo livro. Lá no curso a gente desenvolveu uma metodologia de aplicação para o Kibe, também existia uma pesquisa para descobrir e estudar essas bases que não foram reveladas no primeiro livro, mas isso, novamente, entra um ponto de oportunidade que a gente super deve conversar. O que a gente tem são consultoras que desenvolveram formas específicas de aplicar a teoria Kibe, tanto que eu já explorei isso nesse post aqui, onde eu explico por que consultoras podem dar resultados diferentes, já que um dos motivos é justamente a divergência de metodologia. Se eu entendo que IN é uma coisa e essa outra consultora foi ensinada que IN é outra coisa e se mede e se comporta de outra forma, é claro que a gente vai ter resultados que são divergentes. Então, claro, Kibe como teórico nunca se comprometeu a criar um manual técnico, e isso é um dos pontos que ele mais aborda nesse livro novo, o quanto ele não queria que Kibe se tornasse mais um manual onde as pessoas encaixam mais estereótipos, como ele já parecia estar desgastado de observar isso acontecendo na visão dele. No livro ele explora os vários motivos pelo qual isso acontece. Ele também cita que sim, trabalhar Kibe, a teoria Kibe de uma forma mais técnica, não é algo que ele recomendaria todo mundo buscar. Ele também não acredita que todo mundo consegue trabalhar com a teoria dessa forma, e é um dos motivos pelo qual ele desencoraja a utilizar o sistema Kibe dessa forma, que seria muito mais proveitoso para o leitor médio, que é a pessoa que não trabalha com isso, utilizar desses exercícios de autoconhecimento de estilo para se encontrar e ter essa experiência de autoimagem. E é por isso que quando eu estava conversando com outras consultoras, quando eu via algumas opiniões, eu fiquei bem reflexiva, porque eu pensei, se ele claramente nunca quis estruturar uma metodologia, por que a gente esperava que ele fizesse isso agora? Mas olha, um ponto importante também, eu não acho que essa mudança na forma de ver o Kibe seja prejudicial de forma alguma. A gente teve, na verdade, a oportunidade de ter contato com duas formas diferentes de abordar um conhecimento e uma teoria. Esse conhecimento por si só, ele pode ser usado de forma autônoma, como o próprio Kibe fez com os sistemas de essências para criar o método Kibe, como algo novo também, algo que pode ser criado. Lá no curso a gente fez isso com metodologias novas, com pesquisas que são novas sobre os temas que ele trouxe. Então eu acredito fielmente que, por mais que esse livro não tenha aprofundado o que foi construído da teoria Kibe no outro livro, ele dá margem para você ter duas opções de como trabalhar a teoria Kibe, e ainda assim, mesmo com essa mudança, não deixa de ser um trabalho incrível, genial, inédito, dentro do que a gente tem na consultoria de imagem, que pode ser aprofundado, que pode ser criado muita coisa nova com isso ainda. Um outro motivo pelo qual eu não me sinto pessoalmente decepcionada com esse livro é porque quando eu olho para ele, eu vejo exatamente o mesmo Kibe que escreveu o Metamorfoses, mas eu vejo um momento diferente dessa pessoa. E quando a gente fala sobre teóricos, quem acompanha muito teoria, quem gosta de trabalho acadêmico, quem, enfim, já tem uma familiaridade de entender como esses trabalhos se desenvolvem, sabe que é muito comum que um teórico mude a linha de visão dele no futuro. Kibe, no primeiro livro, Metamorfoses, ele tinha uma premissa, um compromisso individual muito específico, que era apresentar uma forma diferente de ver o próprio corpo como suficiente. Eu acho isso muito bonito, foi o que me encantou, na verdade, na teoria dele. E o que ele sente, a grande frustração, digamos assim, por trás desse livro, que ele deixa implícito ou explícito em muitas passagens desse livro, é que ele não gostou de como a teoria dele foi usada para criar novos estereótipos. Então ele sentiu que a forma como ele apresentou aquele conhecimento, que era mais técnico, tinha mais detalhes, talvez existiu da parte dele uma expectativa muito grande de que aquela visão dele fosse perfeitamente compreendida, e que quanto mais detalhes você dá, eu acho que todo mundo já caiu no erro, digamos assim, de fazer isso, mais facilmente você seria compreendido.
E o que parece nesse livro é que ele não sentiu que a teoria dele foi compreendida e que, pelo contrário, dar mais detalhes era ainda pior, porque as pessoas poderiam criar novos padrões para buscar se encaixar mais estereótipos, e ele achou que seria muito mais proveitoso criar essa experiência de estilo, tanto que em vários momentos desse livro, uma coisa que eu achei muito legal que ele fez é que ele ensina você a olhar para as coisas e o que buscar nessas coisas, algo que o outro livro não fez, mas que eu achei muito positivo de ter sido trabalhado nesse livro. Fica parecendo que, como ele sentiu que não foi perfeitamente compreendido o que ele fez no outro livro, ele quis ensinar o pensamento por trás da premissa da teoria nesse livro aqui, e eu achei isso super interessante. E quando a gente pensa em coerência teórica e coerência com a pessoa, por isso que a gente sempre tem que ter cuidado e sempre ter muita atenção para alinhar nossas expectativas, de forma positiva e negativa também, com a pessoa que cria o trabalho. O criador, ele é responsável por essa criatura, e Kibbe, ele tinha uma premissa muito específica, que era a premissa que ele queria ser fiel. Ele sentiu que essa premissa não estava funcionando do jeito que ele imaginava, ele não teve nenhum problema em desfazer tudo que ele criou ou apresentou pra gente, para trazer uma coisa completamente nova. Então, se ele sentiu que essa teoria estava reforçando estereótipos novamente, que sempre foi o que ele abominou desde o primeiro livro, não é surpreendente que ele sinta vontade de desfazer completamente esse trabalho para apontar para um caminho que ele acha que vai dar certo. E como eu disse para vocês, essa mudança não é imprevisível para quem acompanha o trabalho dele há muito tempo, porque ele já dava a entender que não gostava da forma como as pessoas usavam a teoria dele. Naturalmente, ele não daria mais material, eu acredito, para que essas pessoas continuassem utilizando de uma forma que ele não gosta, algo que ele criou. Kibbe não é a primeira pessoa a mudar de ideia sobre uma coisa que ele, enfim, apresentou para o mundo e se tornou um fenômeno muito famoso. Tem inclusive uma situação que eu acho fenomenal, que é do Roland Barthes, que foi um filósofo, sociólogo, teorizou uma coisa muito interessante chamada a morte do autor, que é essa premissa de que a gente, quando lê um livro, quando você coloca um trabalho no mundo, ele não te pertence mais. A interpretação daquele trabalho é totalmente de quem lê, não importa a intenção do autor. E essa liberdade, essa visão radical, digamos assim, de como funciona, ela foi muito difundida, ela foi aplaudida. Tem muita gente que se referencia até hoje a essa ideia dele. O que é muito curioso, porque alguns anos depois, ele já trazia uma proposta um pouquinho diferente, em que ele valorizava mais a subjetividade do autor, que era legal aproximar essas duas figuras de quem escreveu e de quem lê, e criar essa visão mais conciliatória. Então, aquela visão que foi tão difundida, que todo mundo gostava tanto, e até certo ponto não teria para que alterar, já que era tão legal assim, no momento em que o autor, o criador daquela história, ele viu que talvez essa ideia extremista não fosse a melhor experiência que o leitor pode ter, e que tem outros pontos que enriquecem, inclusive até se contradizendo um pouquinho em relação à primeira coisa que ele propôs, era uma experiência muito rica e não tem problema de voltar atrás. Aliás, pelo contrário, não tem nenhum problema de você criar um caminho novo quando você sente que aquele caminho que você criou não está levando para o lugar que você esperava. Por isso, a gente precisa lembrar que a teoria não deve satisfações às aplicações que fazem dela. Ela só precisa ser fiel a ela mesma. Então, se Kibbe nunca quis que a sua teoria fosse um método, será que a gente precisa que ele diga como aplicar ela? Então é isso, esses foram os meus 20 centavos de contribuição para esse primeiro contato com a review do livro. Tem outros pontos que eu queria abordar com vocês, principalmente comparações práticas que aconteceram na forma como ele apresenta alguns tipos corporais, mas isso a gente fica pro próximo vídeo. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, se você tem alguma pergunta sobre a teoria que a gente pode elaborar depois, e não esqueçam que a mentoria pro Kibbe masculino, que também não existe originalmente na teoria, mas nós criamos uma pesquisa e aplicação para tornar isso possível, já está com as inscrições abertas e começa o mês que vem. Um beijo, muito obrigado por assistirem até aqui.